Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios de esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com Emerson Appel. Appel, acertei. Perfeito. O Emerson é gerente de esportes e de relações institucionais do CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes. Ótimo. Alguma perfeito. gafe até aqui? Não, perfeito. Bem-vindo. Obrigado. Eu estou começando assim, já alertando a nossa audiência, que eu vou fazer uma série de perguntas idiotas, porque assim, eu trabalho com isso há 15 anos e pouquíssimas vezes eu tive algum contato em termos de pauta com o CBC. Então, minha primeira pergunta, a mais estúpida de todas, é: o que é o CBC? O que vocês fazem? Que legal, Capelo. Agradecendo por estarmos aqui juntos. Eu acho que a contribuição que a gente tem e que você também presta para o esporte é fundamental. Então, gratidão aí pelo espaço e a gente vai ter um bom papo, né? E não são perguntas idiotas, fique tranquilo que... Tô exagerando aqui. Não, a gente está aqui para sanar todas as dúvidas e falar daquilo que a gente mais gosta, que é esporte dentro do segmento de clubes, né? Bom, o CBC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? Que desde 1990, 9 de novembro de 1990, vem atuando junto ao segmento clubístico, né? Então, portanto, esse ano o CBC completará 35 anos. Porém, o divisor de águas ele aconteceu em 2011, por meio da Lei 12.395, a lei que reformulou a Lei Pelé, né? Uma das leis que reformularam a Lei Pelé, a Lei 12.395, que, por meio dessa lei, incluiu o CBC no cenário esportivo nacional de forma oficial, recebendo ou repassando recursos por lei ao CBC, recursos prognósticos da Caixa Econômica Federal, recursos lotéricos, né? E para fazer com que o CBC seja um agente fomentador do esporte, num primeiro momento olímpico, né, e paralímpico lá na época, por meio dos clubes, né? Então, de 2011 para cá, ou seja, 14, 15 anos, né? O nosso programa tem 10 anos agora, porque teve um período de maturação da lei, decreto regulamentador, enfim. Mas são 10 anos de atuação aí, recebendo recursos provenientes das loterias da Caixa Econômica Federal e repassando aos clubes ou executando-os de forma direta. Tá. Eu até, na minha breve pesquisa, vi isso, que em algum momento esses recursos que estavam garantidos por lei, eles eram distribuídos a FENAClubes e passaram para o CBC. Como é que foi essa transição? A FENAClubes é uma entidade, a Confederação Nacional dos Clubes, ela é uma entidade parceira, uma entidade importantíssima no cenário esportivo nacional. Ela tem como presidente o Arialdo Boscolo, que já foi presidente do CBC, mas a FENAClubes ela tem uma atuação junto ao Legislativo Federal. Ela tem os seus sindicatos de clubes filiados a ela, né? E é uma entidade parceira do CBC. E o CBC é o responsável pelo recebimento desses recursos por meio do seu programa de formação, a gente vai discutir muito isso, fazer com que esse esporte dentro dos clubes seja fomentado, né? Desde a formação, né, perpassando aí pelo rendimento e pelo alto rendimento, que seria o esporte de excelência hoje, previsto na Lei Geral do Esporte. Legal. E o percentual, só para a gente esgotar esse assunto, né, repasse da verba pública, Claro. o percentual é 0,1%? 0,46% Tá. de toda a arrecadação de prognósticos numéricos, né, a gente sempre fala isso, vem para o CBC. Existe um percentual que vai para o COB, um percentual para o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, para a CBDE, para a CBDU, que é Desporto Escolar Universitário, e agora, para a recém-entidade constituída, o CBCP, que é o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Porque lá atrás, em 2011, Capelo, quando a Lei 12.395 foi assinada, uma parte desses recursos que o CBC recebia, e eram na ordem de 0,5%, não era 0,46%, era 0,5%, a gente tinha que fragmentar esse recurso e repassar para o desporto escolar, universitário e para o paralímpico também. Mas daí, por meio da Lei 13.756, que é de 2018, que é a lei que hoje efetivamente regulamenta os recursos lotéricos da Caixa Econômica Federal, saiu o desporto escolar, o desporto universitário e o desporto paralímpico do nosso escopo. Porém, nós reduzimos o nosso percentual para 0,46%. E uma parte do percentual que era da FENAClubes veio para o CBC para somar a esse 0,46%. Então, Entendi. foi essa a pergunta que você fez. Por isso que uma parte dos percentuais que a FENAClubes recebia passou
para o CBC. Então a minha memória não estava tão Não, tá equivocada com espetacular. 0,1%. Não, é isso mesmo. Tinha relação, só isso foi aí. atualizado. Esse é o percentual declinado pela Fena Clubes em favor Legal. do CBC. Tá? E só para você que está assistindo a gente e que está ouvindo os percentuais e não está entendendo, a Caixa Econômica organiza as loterias, um percentual dessas apostas que entram como receita da Caixa é repassado para esporte, Saúde, educação, segurança cultura, etc, pública, etc. exatamente. E como a gente está falando aqui de financiamento das atividades dos clubes, em especial daqueles clubes que não têm milhões de torcedores, que não têm receita com transmissão, patrocínio, bilheteria, etc., é a principal fonte de financiamento? Veja, Capelo, hoje, números de hoje, né? 1.808 clubes são integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC. Por que eu falo integrados? Porque nós temos clubes que são filiados, temos clubes vinculados e temos clubes aspirantes. E dentro desses 1.808 clubes, num plano de universalização dessa gama toda, dessa rede nacional de formação esportiva, a gente tem clubes grandes, médios e pequenos. Temos clubes multiesportivos e monoesportivos. Nós temos clubes como o Clube de Regatas do Flamengo, Esporte Clube Corinthians Paulista, o Pinheiros, o Minas, o Praia Clube. Clubes assim que tem futebol, que não tem futebol. Clubes que são potências no lado socioesportivo. Mas tem também a Associação de Remo lá de Rio Branco do Acre, por exemplo. E esse recurso, pelo nosso mapa estratégico, ele está aí para ser universalizado, para ser capilarizado. Então, por isso que a gente chegou a essa quantidade de entidades. Então, independentemente do tamanho, da localização, todos têm que receber esse recurso. E aí, quando você me pergunta, mas faz diferença? Qual é o percentual? Claro que, se você pegar projetos olímpicos como o do Flamengo, um bom percentual do CBC impacta nos projetos do Flamengo, principalmente na parte de infraestrutura. Hoje, se a gente for na Gávea, na sede do Flamengo, o Parque Olímpico, praticamente todo ele foi equipado com recursos do programa do CBC. A piscina da Mirta Puls, os tatames do judô, a ginástica artística, onde treina lá a seleção olímpica, a Rebeca, a Flávia e companhia, e mais toda a escola de ginástica do Flamengo. Então, claro que existe um impacto, mas os percentuais são diferentes. Pega a Praça Esportiva do Minas Tênis Clube, muito do que tem lá, recursos do CBC. Porque tem uma diferença ali de tamanho de cada entidade. Tamanho, então, exatamente. o Flamengo fatura 1,3 bilhão. O percentual do CBC vai ser muito pequeno em no relação todo, àquele... mas para essa formação é importante. Muito. Imagino que para muitos desses clubes, desses 1.800, seja talvez a única fonte de receita. Sim, com certeza. Para muitos clubes resolveu-se o problema. Por quê? Porque dentro dos eixos do nosso programa de formação, das linhas de fomento, nós temos uma das principais, aliás, a principal, que é o apoio aos campeonatos brasileiros interclubes, né? Aos CBIs. CBI é uma marca registrada do CBC, mas o campeonato não é nosso, o campeonato é da confederação. Então hoje, para você ter uma ideia, Capelo, somando todas as fases classificatórias de campeonatos nacionais de 73 esportes, entre masculino e feminino, né? Você tem aí praticamente, né, 100% desses clubes participando dessas competições com as passagens aéreas. Então esse é o nosso grande investimento, que é no apoio logístico para que essas equipes consigam se deslocar para participar dos campeonatos nacionais. E da mesma forma que os clubes grandes, médios e pequenos têm competições grandes, médias e pequenas. Nós temos desde, por exemplo, as Superligas de voleibol são apoiadas pelo CBC. Todo o apoio logístico da Superliga, as passagens aéreas são emitidas com recursos do nosso programa. Assim como o NBB, a Liga Nacional de Basquete, a Liga Nacional de Futsal, a Liga Nacional de Futevôlei, a Liga Feminina de Futsal, Liga de Basquete Feminino, as grandes ligas, todas elas são parceiras do CBC e apoiadas com essas passagens aéreas. Assim como um campeonato brasileiro interclubes de tiro com arco, por exemplo, de tiro esportivo, né, de judô, de atletismo, de tênis de mesa. Né? Então, hoje eu viajo muito pelo Brasil afora. É difícil eu estar num aeroporto que não tenha uma delegação viajando para lá e para cá, com uniformes de clubes, com o selinho de formação do CBC. E isso é gratificante, porque de 2011 para trás, eu fui gestor de clube muitos anos. Você não via isso. Nosso país é continental. Como é que hoje você vai fazer para uma delegação do estado do Amapá viajar para Porto Alegre e disputar uma competição? É muito caro.
E hoje o CBC tem essa incidência nacional e vem fazendo muito a diferença. Né? Legal. Bom, Ainda nessa questão do financiamento, a Caixa ela fatura com base nas próprias loterias. 10 anos atrás, a Caixa ela tinha um monopólio. Eu não sei se eu estou cometendo algum deslize aqui, mas o fato é que 10 anos atrás ainda não tinha essa porção, essas 180 marcas diferentes de bets que estão autorizadas a trabalhar no Brasil, fora as ilegais. Com esse crescimento das bets, a Caixa passou a faturar menos e, por consequência, vocês têm faturado menos também? É uma situação importante que você coloca, Capelo, porque o produto da arrecadação das loterias é o que impacta no esporte nacional hoje. E a gente percebe uma leve queda na arrecadação das loterias por conta da incidência das bets. A lei que regulamenta as bets é a Lei 14.790, de 2000, foi em dezembro de 2023 que ela foi assinada. O CBC, assim como o COB, o Comitê Paralímpico, tem um percentual também dentro dos recursos dos jogos de apostas e cotas fixas. Assim nos traz a Lei 14.790. Mas mesmo esses recursos, o do CBC, por exemplo, é 0,7% daquele gaming growing lá, que eles chamam aquele termo lá em inglês, O GGR. que é os do GGR lá, que é 12%, Exato. enfim. Então o CBC tem um percentual, que é 0,7%. E que foi, obviamente, conquistado por força, né, do esporte. Hoje a gente sabe que a formação e a manutenção do atleta se dá no Brasil dentro de clube. Mas mesmo com essa arrecadação, que ainda está longe de ser regulamentada, né, os recursos estão chegando gradativamente, mas sem uma regulamentação muito definida. Né? A gente não está nem utilizando esse recurso ainda. Mas, que é a pergunta que você fez, esse percentual, ele não está nem próximo da leve queda de arrecadação das loterias. Então, é temerário. A gente tem que fazer uma gestão desses recursos com muita, primeiro, austeridade, né? Fiscalizando inclusive os clubes. Quando a gente repassa recursos para os clubes, a gente tem que fazer a fiscalização de como os clubes estão executando esse recurso. E segundo, a responsabilidade para que ninguém fique de fora. Como é que você vai ter aí uma equipe de qualquer esporte que seja, desses 73 que eu falei, que se prepara o ano inteiro para uma competição e chega no final não tem, por exemplo, as passagens aéreas para viajar. Então, quando a gente fala assim de participação em competição nacional com recurso público, lotérico, você se preocupa em 3 situações principais. Né? Primeiro, ou para qualquer equipe participar de uma competição, é o transporte, a hospedagem e a alimentação. São as 3 principais despesas. E o que pesa mesmo é o transporte aéreo, como eu falei, porque o país é continental. Mas é temerário. A gente tem, assim, uma certa preocupação e sempre de olho nesse produto de arrecadação das loterias. E está caindo um pouquinho, sim. Porque se as loterias estão caindo, e isso é natural, num mercado que hoje tem muito mais competição e oferta de apostas, né? Porque eu acho que pro apostador, pro torcedor, tanto faz se é, né, a loteria, a cota fixa, enfim, essas particularidades dependem do mercado. Mas quem está apostando tem um dinheiro finito e vai apostar aqui e vai deixar de apostar ali. Ou seja, se fatura menos com loteria da Caixa e o repasse que vem dessas bets ainda não cobre essa diferença, está diante de um problema de financiamento da atividade. Me parece de difícil solução, né? Porque não tem mais como retroceder e dizer, olha, não, as bets não vão mais funcionar, vai estar proibido. Como é que se resolveria isso? Existe um caminho? Importante. Eu vou trazer um número interessante para você, porque quando a Lei 12.395 foi assinada e o Programa de Formação de Atletas do CBC foi instituído, o CBC contava com 17 clubes. Hoje nós temos 1.808. Os recursos, eles oscilam, mas você tem uma faixa de recursos que o CBC recebe anualmente. Na verdade, mensalmente, né? Mas que num cômputo anual. Como é que você faz um programa com 17 clubes e com o mesmo recurso você atende 1.808 clubes? Então, esses são os grandes desafios do CBC. E a gente foi adaptando. O programa de formação de atletas foi melhorando, foi se aprimorando. E hoje, por exemplo, tem N clubes no Brasil inteiro, salvo engano, são quase 800 clubes no Brasil inteiro, que são de uma categoria que nós chamamos aspirantes, e que eles têm acesso às passagens aéreas, né, para qualquer campeonato brasileiro ter clubes com 2 atletas, ou um atleta e um técnico, fazendo com que uma associação menor, monoesportiva, muitas vezes monogênero, por exemplo, eu tenho uma associação de canoagem só de atletas do gênero masculino,
Pô, resolve o problema, porque tem 2 atletas para disputar um campeonato nacional que tem um índice, ou de natação, que tem um índice para um Finkel, para um troféu Maria Lenk, o troféu Brasil, resolveu o problema. Então a gente conseguiu capilarizar esse recurso criando categorias de integração dos clubes conforme a governança do clube, conforme a exigência documental, para poder fazer esse recurso chegar a todo mundo. Então, é um grande desafio e o sistema hoje está preparado, tanto para ter uma arrecadação maior ou uma arrecadação menor de recursos. Né? Então, mas a tarefa do CBC, então, ela acaba sendo de gerir o recurso que chega. Agora, o trabalho de repente, encontrar uma outra fonte de financiamento nacional, né? Ligada à União ou não, sei lá. Isso cabe ao CBC? Cabe. O Estatuto do CBC permite. O CBC é uma entidade que tem autonomia de gestão prevista pela Lei Geral do Esporte, e que ela pode ter a sua arrecadação privada como tem. Né? O CBC é uma entidade associativa. Né? Os clubes, né? Ou uma parte dos clubes que são estatutariamente já concebidos e filiados e vinculados ao CBC, eles têm uma contribuição. Por quê? Porque a própria lei, no artigo 23, a Lei 13.756, ela traz que as entidades têm que ter autonomia financeira para poder receber os recursos, né, e geri-los. Então, isso se dá também pela própria certificação do Ministério do Esporte, a certidão 1818A, que o CBC também tem que ter, que o Comitê Olímpico tem, que o Comitê Paralímpico tem, que as confederações têm que ter, que os clubes, para receberem dinheiro público, recurso público federal na sua conta, tem que ter também a certificação. Então, existem princípios de governança, existem princípios de transparência que são fiscalizados pelo Ministério do Esporte, por meio dessa certificação. Né? Fiscalizados que eu digo porque o nosso recurso também é fiscalizado pelo Ministério do Esporte e pelo Tribunal de Contas da União. Não sei se você sabia, mas como ele tem uma conotação pública, ele é recurso lotérico, mas ele não sai da União. Ele vem direto da Caixa Econômica. Mas ele tem a conotação pública porque ele tem que ser auditado por lei pelo Tribunal de Contas da União. E tudo isso que eu estou falando dos princípios de governança, de transparência, a própria certificação 18 e 18A do Ministério do Esporte, faz com que a entidade tenha que ter essa autonomia financeira, tem que ter a sua autonomia de gestão para gerir tudo isso. E de onde vem o financiamento nesse caso, para o CBC? Porque o dinheiro que é repassado, o CBC retém uma parte para si, para fazer esse pela lei, veja, como é que funciona? Pela lei, né, todas as entidades que recebem esses recursos lotéricos, eles podem executar até 25% em despesas não finalísticas, em despesas administrativas. Nós temos como meta, e estamos cumprindo, até 20%. Por quê? Porque daí sobra 5% a mais para investimento no esporte olímpico, enfim, nos demais esportes que a gente tem. Além desses recursos, né, como eu te falei, os clubes são filiados ao CBC, eles têm uma mensalidade, como qualquer associado é filiado a uma entidade associativa. Então é daí que vem o recurso. Algo interessante, né? Pô, mas o CBC tem 400, mais ou menos, campeonatos brasileiros interclubes. Superliga, campeonato de tiro com arco, campeonato brasileiro de ginástica artística e tal. Por que não comercializa-se isso? Porque o campeonato não é do CBC. O campeonato é da confederação. Então, é justamente o que eu ia te perguntar, porque quando você diz que é possível buscar recurso privado, ok, mas o que vai ser oferecido em contrapartida? Sendo que as propriedades comerciais pertencem ou aos organizadores ou aos clubes. As confederações, as ligas e aos clubes sediantes e a federação sediante. Então, a gente recebeu até assim, propostas. Pô, mas como é que tu faz para fechar um contrato para todos os campeonatos? Eu falei, não posso. Como é que é o campeonato da Superliga de Voleibol? É da CBV, é uma propriedade da CBV, que tem os seus parceiros, enfim. Então, o recurso privado, ele advém dessa contribuição associativa desses clubes, que mantém o CBC em 2 sedes. Hoje nós temos 2 sedes, uma em Campinas e uma em Brasília, né? Estamos aí construindo uma 3ª sede com recursos próprios, né? Uma sede, né, particular, privada, que a gente vai atender aí o 4º eixo de investimento, que é o Centro de Estudos Clubísticos, né? Em capacitação para gestores, né, de clubes e entidades esportivas. Legal. Eu começo assim porque geralmente quando a gente sabe de onde vem o dinheiro e para onde vai, a gente entende a natureza daquela criatura. Seja um governo, uma empresa, uma pessoa, só você perguntar como é que você ganha, como é que você gasta dinheiro, você vai entender o perfil dela. E no caso do CBC, tá claro, é um dinheiro que vem das loterias, vem das matrículas, né, das mensalidades que os clubes pagam e vai para os próprios clubes em repasses para que eles financiem transporte principalmente, mas também outras questões de formação. Exatamente. Eu queria ampliar. Antes de você, só deixa uma compreensão. A lei prevê
a Lei 13.756, no artigo 23 lá, ela prevê o seguinte, que esse recurso lotérico eu posso repassar para a conta do clube ou posso executar de forma direta. Tá. Então, por exemplo, para que esses clubes participem de competições, a gente não repassa o recurso para eles. Nós compramos as passagens aéreas diretamente das companhias aéreas. Esse foi o grande pulo do gato também, que você perguntou há pouco. Pô, mas como se fazer mais com menos? A gente fez um edital de credenciamento das companhias aéreas, primeira entidade privada e a única ainda no Brasil, que conseguiu trazer as companhias aéreas com credenciamento. E hoje nós operamos as passagens aéreas direto com as companhias aéreas. A gente tinha uma média até 2020, de emissão de 6, 7, 8 mil passagens aéreas por ano para fomento, para os atletas poderem viajar, enfim. Hoje a nossa previsão é 60 mil passagens aéreas. A gente tem conseguido comprar passagens aéreas com valores aí abaixo de 2020, para você ter uma ideia. Então, esse eixo de competições, que eu chamo de eixo de CBI, eixo de Campeonatos Brasileiros Interclubes, a gente faz por execução direta. Então, nós compramos as passagens aéreas e repassamos aos clubes para que os atletas possam viajar. Tá? E os outros eixos, que seriam de material esportivo e equipamento, aí eu repasso o recurso na conta do clube para RH, para formação, equipes técnicas e disciplinares. Eu repasso o recurso na conta do clube para ele pegar a folha. Então, aí são sistemas e, obviamente, com exigências documentais específicas, que tem clubes que não têm certificação e não conseguem receber o dinheiro na conta. Mas a gente consegue beneficiar para que eles possam viajar, entendeu? Então, só esclarecendo e também isso. Com custo mais baixo, né? Porque se você compra passagens de 60 mil por vez, não vai conseguir preços mais por baixos. Imagine, a previsão agora é 60 a 65 mil passagens aéreas num ano. É muita. Chega assim, tem semanas, 2, 3 mil passagens aéreas por semana. Novembro agora é o mês que a nossa equipe de gestão lá de esportes e competições, eles se veem malucos agora em novembro, porque novembro é um pico altíssimo, né, de número de competições acontecendo. E aí hoje tem uma equipe enorme dentro do CBC trabalhando junto às companhias aéreas para fazer essas emissões, essas passagens para os atletas viajarem. Agora, eu queria ampliar para a gente entender a formação de atletas de uma maneira mais abrangente, né? Se a gente olhar para Estados Unidos é sempre elogiado porque tem um sistema estudantil que faz com que os jovens eles estudem na universidade, joguem competições esportivas pelas próprias universidades de graça, mas isso tem um puta peso ali, né, para obtenção de bolsas, etc. E uma vez que aquele atleta sai da universidade e vai para o esporte profissional, aí tem drafts, tem distribuições entre ligas, etc. O Brasil, a gente não tem esse sistema de universidades, pelo menos até onde eu conheço, me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, não tem um sistema de universidades que gere tantos atletas. Ou seja, a formação está nos clubes. Sim. Até aqui. O diagnóstico é esse? É esse mesmo. E a gente eu conheço um pouco assim, os modelos de formação fora do país, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas estruturas e são modelos muito diferentes do Brasil. Então, por exemplo, Estados Unidos, você já falou, ele está muito vinculado ao esporte educacional. As schools, as high schools, né? As universities, fazendo seus drafts, o processo de seleção. Tem empresas fortíssimas no Brasil que captam talentos e levam para fora para ter bolsa ou estudantil, ou escolar, ou enfim, ou universitário nos Estados Unidos. Então, o modelo americano ele é muito bem definido já. Se você pegar o modelo europeu, vamos falar, por exemplo, da França. A França tem o INSEP, que é um instituto, né, esportivo lá francês, e que recebe recursos de forma direta do governo e também por iniciativa privada na França, mas que é um modelo muito diferente, porque não tem a figura do clube recebendo recursos públicos lotéricos. Eu estava vendo outro dia, e conversando inclusive com um profissional lá da Universidade de Lille, na França, eles têm lá cadastrados quase 19 mil ou 20 mil entidades esportivas. Como assim? Mas 20 mil num país como a França? O Brasil, a última catalogação foi pela FENAClubes, 11.454 clubes. Pô, num país continental e lá. Mas aí você entende, porque, por exemplo, uma dupla de remadores podem ter acesso, de repente, a recursos, mas não constituindo um CNPJ como é aqui no Brasil. Então é um modelo muito diferente. E o INSEP ele tem uma incidência, obviamente, com a parceria com o Comitê Olímpico Francês, e aí existem as delegacias regionais do Comitê Olímpico Francês, não existe a figura da federação. E os clubes eles entram como fomentadores, mas muitas vezes como formadores desses atletas,
que aí sim se assemelha ao modelo do Brasil. Mas o financiamento é muito diferente. Outro modelo, né, vou falar o modelo inglês. Em inglês a gente sabe que o grande divisor das águas do modelo olímpico inglês foi nas Olimpíadas de Atlanta, 1994, que foi o pior resultado da Inglaterra. Uma medalha de ouro, salvo engano. E aí o que eles fizeram? Eles implantaram, criaram duas agências, a United Kingdom Sport e a Sports England, salvo engano. Mas a United Kingdom Sport, ela cuida do esporte de excelência, de alto rendimento. E passou-se a ter uso e fruto dos recursos das loterias inglesas, né? E hoje o grande diferenciador do esporte olímpico inglês é a rede de loterias. Então a gente pensa, pô, mas se assemelha ao Brasil? Não. Não, porque é uma agência do governo, uma agência de governo que faz esse trabalho junto com o Comitê Olímpico Inglês, né? Que é diferente do Brasil. O Brasil é uma entidade privada, como o CBC, né, que tem, por meio da lei, o recebimento desses recursos e é auditado pelo Tribunal de Contas da União e pelo governo federal por meio do Ministério do Esporte. Uhum. E a partir daí a gente vê os resultados, né, da Inglaterra nos Jogos Olímpicos. Então os recursos lotéricos eles são muito importantes. Aí você viaja um pouco mais longe, vai para o Taiwan. Eu estive esse ano de estar em New Taipei, no Taiwan, e aí eu vejo muitas universidades grandes lá, conheci uma delas, inclusive, mas que tem um trabalho assim muito de promoção de saúde física e mental, que seria pela nossa lei o terceiro tripé do esporte, que é o esporte para toda a vida, né? Nós temos no modelo nosso da Lei Geral do Esporte a formação esportiva, a excelência e o esporte para toda a vida, né? Hoje é o que prevê a lei nossa aqui. E lá a incidência maior é esporte para toda a vida. Então, capital privado investindo muito no esporte taiwanês, né? E assim, Austrália, Nova Zelândia, ao contrário, os governments, eles investem pesado, né, nos projetos esportivos de forma direta lá, tanto na Nova Zelândia como na Austrália, que eu também, né, tive a oportunidade de conhecer no ano de 2009. Então, Capelo, os modelos são muito distintos no Brasil. E aqui, no nosso país, quando o talento é detectado, seja nos jogos escolares, seja num projeto social, numa ONG, para onde é que essa criança vai? E talento, eu aprendo muito com um grande amigo meu, embaixador do CBC, André Heller, campeão olímpico de voleibol, e ele fala sempre assim, olha, talento não é promessa, talento é potencial. E esse potencial, quando ele é detectado no Brasil, ele vai para um clube. O sonho até de uma criança, a gente vê muito assim, sim, qual é o teu sonho? Fazer uma peneira e passar num clube, né? Seja de qualquer esporte. Quando eu era criança era o papo de ser federado. Ser federado, isso, federado por um clube. É assim, mas não mudou. E Capelo, quando eu falo de clube, eu não falo de clube, não pense assim só nos clubes. Eu falo clube, envolve associação, instituto, tem clubes e entidades de classe que são integrados ao CBC nesse universo aí de 1.808 clubes, né? Então, esse é o modelo esportivo no país. E aí, por isso, da Lei 12.395, trazer o CBC dentro do cenário, no Sistema Nacional do Esporte, equiparado ao COB, ao CPB. Né? Hoje existem 6 comitês, né? Na verdade, 2 confederações, que é a CBD e a SBDU, mas que tem conotação de comitê, que é o COB, o CPB, o CBC, que somos nós, o CBCP, que é o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que surgiu a partir desse declínio dos recursos paralímpicos, né? E que atende os clubes paralímpicos, e as 2 entidades estudantis, fazem parte do subsistema, né? Olímpico, paralímpico, clubístico e estudantil. Inclusive existe um conselho que foi criado recentemente, o Conselho dos Comitês. Os 6 comitês fazem parte de um conselho presidido pelo Marco Laporta, que é o presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Essa comparação de países eu acho muito interessante. Primeiro porque a gente percebe as diferenças de, olha, aqui a agência é privada, na Inglaterra a agência é pública, o dinheiro... Agora, tem uma semelhança, me parece. O dinheiro quase sempre, quase em sua totalidade, vem do poder público. Sim. Isso é assim mesmo? É público e notório. Porque, sabe, que dizer isso, eu sei que é uma obviedade para alguém como você, mas tem alguém assistindo a gente que, nesse ambiente, inclusive, de redes sociais, está lá palpitando sobre lei Rouanet, sobre lei de incentivo ao esporte, e muitas vezes tem uma ideia de que, olha, a participação do poder público e do dinheiro público não deve acontecer porque eu quero que o meu dinheiro vá para segurança. Para a saúde, por exemplo. Para a saúde. Só que o esporte, e especialmente o esporte de base, ele não se financia com dinheiro privado em lugar nenhum do mundo.
Existe o financiamento É privado um exagero também. que eu falei aqui. Pode ser que tenha algum... Existe, mas, assim, mas não é percentuais majoritariamente o dinheiro é significativos, até é público, com certeza. Com inclusive certeza. nos grandes países que você vê na Olimpíada lá, de Estados Unidos à China, é público. Sim, sem dúvida alguma. No nosso caso, a gente até eu falei há pouco, recurso público conotação, ou recurso lotérico com conotação de recurso público. Porque esse recurso que vem para o CBC e para as demais entidades esportivas, ele não entra na União, ele não é recurso público puro e simplesmente falando, não é público. Sim. Ele É um dinheiro lotérico. das loterias que as pessoas apostam e que passa pela Caixa. Mas a Caixa é pública. A Caixa é pública. E a Caixa hoje é a maior fomentadora do esporte no país. Capelo, salvo engano, foram 15,8 bilhões de reais que a Caixa repassou em 2024 para fomento não só do esporte, mas para fomento social. Então, a Loterias Caixa, que é um braço da Caixa, é uma entidade importantíssima no cenário social brasileiro e importantíssima também para o esporte. Então, os recursos eles são muito consideráveis que vêm das loterias. E as outras leis que você falou aí seriam leis de incentivo, né? Porque, claro que tem a dedução fiscal, tem a renúncia fiscal das empresas e também pessoas físicas, né? Que o governo federal deixaria de estar arrecadando, mas ele não é um recurso que sai direto da União e vai, como se fosse assim, por exemplo, por emenda parlamentar. Esse sim é um recurso que sai direto dos cofres da União e vai para qualquer tipo de projeto aí de fomento em qualquer um das 27 unidades federativas. Para quem tiver curiosidade, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei Rouanet têm semelhanças nesse sentido, porque a empresa tem que pagar imposto de renda, aí ela consegue deduzir, abater uma parte desse imposto, em vez de pagar ao governo, ela aporta num projeto esportivo. Exatamente. Mas não é também assim fácil, porque os projetos que são aprovados para captar esse dinheiro passam pela aprovação do Ministério do Esporte, tem toda uma fiscalização de quanto dinheiro pode ser captado, onde ele é gasto, etc. Então é bom também que se entenda essas ferramentas. Mas o ponto que eu acho que é óbvio para quem está no mercado como você, mas não é para a nossa audiência, é que assim, a noção de que se fizer um projeto bem feito, atrair iniciativa privada, tá bom, você vai conseguir fazer alguma coisa com o São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians. E mesmo esses estão reclamando de falta de dinheiro o tempo todo, né? Mas se a gente trata de clubes de formação que não tem torcida, que não tem visibilidade, que não tem propriedade comercial para vender, não tem retorno para a iniciativa privada. Né? Muitas vezes é o parceiro, aí você faz uma permuta num serviço ou num produto, alguma coisa, ou é o patrocínio, Exato. que é aquele amante pelo esporte, por envolvimento de algum ente de família, né, o filho, enfim, que aí é o cara que investe, né? Mas investe assim, em proporções menores do que grandes cifras, né, envolvendo grandes clubes, né? Mas o modelo é esse mesmo, o recurso público hoje ele é importantíssimo para fomento ao esporte. A Lei Rouanet em relação à Lei de Incentivo ao Esporte, ela tem duas grandes diferenças, né, que eu vejo. Elas são semelhantes, mas elas têm dois grandes impactos. Né? Primeiro que a Lei Rouanet ela é uma lei permanente e a Lei de Incentivo ao Esporte é uma lei temporária, é uma lei que tem validade. Eu acho que ela ficou permanente agora, viu? Acabou de ser aprovada. Ela acabou de ser aprovada como permanente, mas ela ainda ela não foi sancionada, né? Ah, tá. Ela foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, PL 3626, né? E ela tá para ser sancionada. É claro que é o sonho de todo gestor esportivo, todo executador de projeto esportivo é que a lei primeiro torne-se permanente. E a Lei Geral do Esporte, a Lei 14.597, que foi assinada em julho de 2023, que ia reformular 4 leis, né? Porque o objetivo principal da Lei Geral do Esporte, que foi construída praticamente 8 anos dentro da Câmara, do Senado, com confederações, comitês, todo mundo participando, universidades, conselhos, né? CONFEF, enfim, Conselho Nacional de Educação Física, chegou-se ao modelo da Lei Geral. Eram 11 juristas renomados, né? Que trabalharam muito tempo, enfim, né, com volatilidade, um saiu, voltou, mas foi um projeto muito bacana da Lei Geral do Esporte. E a Lei Geral do Esporte ela previa principalmente 4 decisões importantes. Primeiro que era a revogação da Lei Pelé, a Lei 9615, iria ser revogada a Lei Pelé. Segundo, era tornar a Lei de Incentivo ao Esporte uma lei permanente, como é a Lei Rouanet. O terceiro era revogar a lei do Estatuto do Torcedor. E o quarto é tornar também, dentro de uma lei, o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, o programa Bolsa Atleta Federal. Só que a Lei Geral do Esporte, naquela ocasião, em 2023,
ainda era ministra Ana Moser, ela foi sancionada com 390 vetos. E aí o que aconteceu é que nenhuma das leis foram revogadas, né? A Lei Geral do Esporte. Para você ter uma ideia, o Ministério do Esporte ele certifica as entidades esportivas hoje sob a luz dos artigos 18 e 18A da Lei Pelé, da Lei 9615. Mas todos aqueles artigos estão hoje previstos no artigo 36 da Lei Geral do Esporte. Então, existem alguns artigos ainda que foram vetados e que ainda... Daí muitos desses, né, foram derrubados os vetos, enfim, durante esses 2 anos aí. Mas que o próprio Ministério do Esporte ele não consegue certificar as entidades pelo artigo 36 da lei nova, da Lei Geral do Esporte, e sim pelos artigos 18 e 18A da Lei Pelé, da Lei 9615, né? Dando uma sobrevida numa portaria importantíssima, que é a portaria 115, lá do Ministério do Esporte. Então, eu abro... O que você está me descrevendo, assim, soa meio bagunça, assim, porque se a Lei Geral do Esporte vai consolidar 4 leis diferentes e essas leis vão deixar de existir, vai ficar simples, porque você vai saber o que está valendo. Seria o ideal. No cenário que você está falando, assim, em que... Foi terrível isso. Foi muito ruim para o esporte a forma com que a Lei Geral do Esporte ela foi sancionada, com vetos que, inclusive alguns vetos que não tinham sido nem discutidos, né, com algumas entidades. Foi uma lei assim que a gente entende que, né, poderia ser mais feliz da forma com que ela foi construída, mas não foi. E aí, obviamente, que essas leis todas permanecem, por isso da discussão da Lei Geral da Lei de Incentivo ao Esporte. E o pior ainda, paralelo à Lei de Incentivo ao Esporte, veja, não sei se eu estou falando muito pesado em termos de legislação aqui, eu estou entendendo. Mas se alguém não tiver, eu ajudo aqui. Mas são assuntos interessantíssimos. Por exemplo, paralelo a isso, estava sendo discutida a Lei de Incentivo aos Recicláveis, a LIR. O que a Lei de Incentivo às Reciclagens prevê? Eu não sou contra a reciclagem no Brasil, obviamente. O Brasil recicla menos de 6% do seu lixo, né? Eu acho que se faz necessário uma lei de incentivo a reciclagens, que seria o mesmo escopo da lei de incentivo ao esporte e da lei Rouanet. Ou seja, empresas deduzem o seu imposto de renda, adiantam e investem em projetos de incentivo à reciclagem do lixo no nosso país. Só que na época, o nome chamava-se até Lei Rouanet de reciclagem. Por quê? Porque um percentual da Lei Rouanet ia ser declinado para quem fosse fomentar os projetos de lei de incentivo à reciclagem. Ou seja, a Lei Rouanet perderia um percentual, o mesmo incentivador, né? Eu sou uma empresa, sou uma multinacional, e eu posso investir um percentual em projetos culturais. Eu posso declinar 1% desses projetos culturais e colocar num projeto de incentivo à reciclagem. Na época, obviamente que, né, a classe cultural se rebelou, né, enfim, e o governo federal ele deu um passo atrás. Ano retrasado, foi assinada a Lei de Incentivo à Reciclagem, participando esse 1%, competindo com a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, e veja, e a classe esportiva, que eu sempre, é uma crítica construtiva, não se organiza tão bem, não é forte tão bem como a classe cultural. E hoje a lei está aí. A Lei de Incentivo à Reciclagem. Tudo bem que o governo federal no passado ele dobrou a alíquota de 1%, o incentivo de 1% para 2%. Por quê? Porque se fosse 1%, ele estaria concorrendo com a Lei de Incentivo à Reciclagem. Então você poderia até perder um projeto de uma empresa que poderia, não, esse ano acho que eu não vou investir nesse proponente, que é um projeto esportivo, mas eu vou pegar o mesmo valor e vou investir, vou deduzir meu imposto em função aí, ou em favor de um projeto. Mas o grande lance é que essa empresa ela não pode fazer os dois. Ela pode fazer os dois, mas ela compete, os percentuais se competem. O tanto que ele vai abater é finito, então você tem que escolher qual projeto você faz. Exatamente. Então, por exemplo, no caso da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo ao Esporte, elas não se competem. São alíquotas que podem ser deduzidas, tanto um percentual em favor da Lei Rouanet, um proponente que utiliza-se da Lei Rouanet, assim como um proponente que utiliza-se da Lei de Incentivo ao Esporte. No caso da Lei de Reciclagens, não. Né? As leis se competem. O mesmo recurso ali que eu vou ter que deduzir, eu vou ter que optar se eu vou investir X mil reais num projeto de reciclagem. Veja, eu não sou contra a reciclagem. Eu acho que tem que... Claro, não, mas eu vim de uma cidade, a minha cidade é Curitiba, né? Eu moro em Campinas hoje. Curitiba é modelo nessa questão de reciclagem de lixo e tal. Então eu não sou contra isso. Mas assim, são problemas que a gente vem enfrentando e que são recursos que deixam de ser colocados no esporte brasileiro, entendeu? Acho que todo mundo é favorável à reciclagem. Claro, assim. Se alguém for contra... Não, né? Totalmente, né? Agora, o fato de as leis brigarem entre elas pelos mesmos recursos é problemático. Isso aqui não está certo, né? Tá. Mas enfim, foi aprovado dessa forma. Hoje as leis se competem
E aí, claro, a lei de incentivo ao esporte ainda tem essa questão aí do orçamento. Se for aprovado um orçamento, um projeto com déficit orçamentário pelo governo federal, muitas leis de incentivo podem cair, né, de 2026 para 2027. Então, né, no final do ano passado estava essa discussão muito calorosa, né, em relação à temeridade de se perder uma lei de incentivo ao esporte. Se cair a lei de incentivo ao esporte, veja, e não é nenhuma lei que o CBC, nós não somos contemplados pela lei de incentivo ao esporte diretamente. Nossos recursos vêm pela lei 13756, pela lei das loterias e agora pela lei das bets. Lei de incentivo ao esporte, quem são os grandes beneficiários são os clubes, as associações, as entidades, as ONGs, que formam atletas, que têm projetos sociais, educacionais, de rendimento e também de alto rendimento. Entendeu? Então, claro que se falar de esporte no país é clube. E clube, né, o CBC está em prol de todo esse movimento. Mas é um risco ainda, Capelo. Olha, eu vou te falar, essa questão da lei de incentivo ao esporte, já muita gente perdeu noite de sono aí por causa disso. É bom ficar de olho nisso. Não né? se sabe o que vai acontecer. Não, e o duro é que isso nunca entra na pauta pública, né? Assim, falo por mim, cubro prioritariamente futebol porque dá mais audiência. Sim. A gente traz esporte olímpico com frequência também, mas geralmente, você vê, o programa passado foi com o Rodrigo Montoro da LNB. Meu amigo, presidente da Liga. Mas porque geralmente é uma posição em que o assunto é mais sexy, um pouco mais fácil de explicar, entendeu? Do que discutir lei, discutir incentivo, formação, financiamento. Isso não entra na pauta da imprensa. Sim. Então, as pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo. Assim, eu entrei eu nessa... gosto da tua carreira por isso, porque você se preparou para ser um gestor esportivo público, certo? Você estudou a gestão... Hoje eu sou mestrando na área de gestão pública de incentivo ao esporte. Né? Eu apliquei para o mestrado e estou agora cursando, entendendo mais para ver principalmente os norteamentos, né? Para onde a gente vai, essa relação de governo, sociedade, esporte. Essa carreira tem aumentado? Tem a gestão de esporte. Eu sou muito entusiasta e entusiasmado com a carreira de gestão do esporte. O CBC tem feito uns eventos muito legais. Assim, nós temos aí no nosso escopo o Fórum Nacional de Formação Esportiva e os Fóruns Estaduais de Formação Esportiva. Nós temos 27 unidades federativas, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Um por mês. Nós fizemos 22 fóruns já, com uma média de 500 a 1.000 pessoas dentro de cada fórum. Semana passada retornamos de Manaus. Há um mês tivemos Rio Branco do Acre, Roraima, Macapá, enfim, faltam hoje 5 estados para a gente fechar os 27. Para falar do quê? De gestão esportiva, da importância das entidades se aprimorarem, da importância dos clubes, associações e institutos instituírem seus princípios de governança, de transparência, readequarem os seus estatutos sociais para poder ter acesso aos recursos públicos, né? Tanto via CBC como via Lei de Incentivo ao Esporte. Então, eu sou um entusiasta nessa área da gestão esportiva. Eu acho que o país está melhorando muito. Então, mas aí eu faço essa diferenciação, porque quem vai estudar gestão no esporte, pelo que eu tenho contato com estudantes, né, quer trabalhar no Flamengo, quer trabalhar no Corinthians, né? Pensa certeza. Na gestão do esporte como gerir o alto rendimento projetos, e não só o alto rendimento, mas o mais popular. E a gestão pública? Entender de um modelo de financiamento, de formação nos Estados Unidos, na França, em Taiwan, isso tem aumentado? Você tem notado? Tenho visto muitas pessoas preocupadas com isso. Haja vista, né, Capelo, que quando você percorre alguns estados, né, e o esporte e a política, eles caminham muito juntos. Eu acho que não deveria caminhar tão junto como caminha. E a gente vê alguns modelos, né, que existem muito mais políticas de governo do que políticas de Estado. Você pega secretários de Estado, muitas vezes, que são pessoas experts na área, catedráticos, um secretário de Estado, né, que tornou-se meu amigo, professor, doutor da universidade, secretário de Estado. Mas você pega outros estados que, de repente, é alguém que ocupou um cargo de deputado estadual, que está ali temporariamente até abril, fazendo sua campanha para lançar a candidatura no que vem. O que é uma pena, que o esporte passa a ser tratado como política. Por isso que eu falo, esporte e política, claro, caminham juntos, mas não deveria caminhar tão junto. Os cargos ocupados têm que ser cargos muito técnicos de gestão mesmo. Então, mesmo com esse cenário, em alguns lugares, né, do nosso país desfavoráveis a esse meu entusiasmo, ainda assim está melhorando.
eu vejo pessoas muito preocupadas com essa parte, principalmente essa onda de compliance. O próprio CBC, hoje para os clubes receberem recursos públicos na sua conta, não basta só ele ter a certificação do Ministério do Esporte, a certidão 18 e 18A. Dentro do nosso escopo meritocrático do programa, ele tem que apresentar os princípios de governança dele, de transparência, recolhimento de todas as guias, submeter à nossa plataforma todas as certidões, né, desde CADIM até tributos municipais, estaduais, federais, né, FGTS, a CNDT, que é de débitos trabalhistas. Então, tem que ter isso, porque senão não recebe recurso. Porque, queira ou não, né, Capelo, no nosso país, isso é triste, assim, porque parece que o país é corrompido, todo mundo quer levar vantagem e tal, e muitas vezes tem que estar mostrando para as pessoas que você é sério, que você tem governança, que você quer fazer um trabalho digno e sério. E falando disso, eu falei do TCU, o Tribunal de Contas da União, ele audita os nossos recursos. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2024, nosso relatório de gestão, ele aponta a execução dos nossos recursos na ordem de R$894 mil já. A gente está perto já da execução de 894 milhões de reais. Ufa. Milhões. Eu ouvi 894 mil, eu pensei, poxa, para 1.800 clubes, eu acho que dá uns R$20 para cada um. Não. Esqueça, volta a fita. Mas assim, 894 milhões, a gente está à beira já de execução de R$1 bilhão, com recursos que passam na nossa mão e a gente ou repassa ou executa ou de forma direta com a compra das passagens aéreas. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma auditoria do TCU. E a última auditoria, que a gente chama auditoria de conformidade, que é a auditoria normal que o TCU faz, eles fizeram uma auditoria dos últimos R$600 milhões. O CBC não teve nenhuma glosa, nenhuma determinação, uma recomendação, coloca um Power BI, sistema Power BI público no site, que nós temos o Power BI com todos os indicadores, tudo que acontece, está tudo tabulado na nossa plataforma própria, né? Desenvolvida pela nossa área de tecnologia e informação. Assim, uma recomendação, ponha lá um Power BI público para todos. Durante o período, que demorou 8 meses, o período de auditoria, nas duas sedes, tanto Brasília como Campinas, a gente já colocou no ar. Então, assim, isso é motivo de orgulho para nós, né? Eu que trabalhei em clube a vida inteira, fui gestor de clube por 30 anos e hoje há 5 eu trabalho como gestor do CBC, é muito orgulho isso. Porque você vê problemas, né, no nosso país, todo dia você abre o jornal, vê escândalo daqui, escândalo dali. Pô, e o CBC é uma entidade muito séria, faz as coisas de uma forma muito responsável, com austeridade na execução e principalmente com austeridade na fiscalização dos clubes. Uma outra recomendação que o TCU deu lá, olha, poxa, vocês repassam para esse clube comprar, como eu falei lá do Flamengo, piso e tal, tatame de judô. Pô, façam visitas técnicas virtuais. Hoje a plataforma aí, né, pelo smartphone, possibilita. Já implantamos também, a nossa área técnica de Brasília faz as visitas técnicas virtuais com todos os clubes, né? Olha, o clube está aqui, recebi, sei lá, R$150 mil em material e equipamento. Tá aqui, o equipamento tá aqui, tá ali. Pô, legal, homologa. Então, entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. E zero problemas em relação a isso, né? E só para fechar essa parte de carreira, quem quer trabalhar com isso, estuda o quê? Estuda Direito, estuda Educação Física, estuda... Veja, a minha primeira formação, eu sou formado em Educação Física, né? E aí eu fiz, né, MBA, já fiz o curso do CAGE, né, o curso Vantagem de Gestão Esportiva do Comitê Olímpico do Brasil, fiz uma pós-graduação em Direito Desportivo, mas porque eu sentia a necessidade de entender mais de lei. Aí fiz uma em Fisiologia do Exercício, né, para entender de treinamento desportivo. Mas assim, eu vejo que a maioria parte do curso de Educação Física mesmo, né? Mas nada impede, depende de um administrador, de um advogado, um bacharel, né, em Direito, migrar para essa área aí, né? Eu ouço muito falar disso, mas não é que me pareceu estranho, não me pareceu nada. É só porque quando a pessoa faz Educação Física, ela tem uma série de aprendizados ali para, sei lá, tanto para esporte coletivo quanto individual, Sim. quanto cuidado do próprio corpo, enfim. E aí quando você fala de gestão, parece ser a parte menos aderente ao curso. Parece que não está na grade curricular isso, então, né? mas tá. Eu tive uma oportunidade em Curitiba, eu trabalhei 6 anos na universidade, no curso superior, né? E eu dava aula em 3 disciplinas, uma delas era a gestão administrativa do esporte e
esportes alternativos, que eram os esportes que não, basicamente, aqueles tradicionais, né, de grade curricular. Então eu falava muito disso, mas assim, nem todas as universidades têm uma disciplina específica para essa. Na universidade que eu atuei, na cidade de Curitiba, tinha. Então eu tive o privilégio, né, de compartilhar um pouco dessa minha experiência. Eu era gestor de clube, né, eu trabalhei nessas duas funções lá na época, até quando eu aguentei, porque 220 horas numa instituição e mais 90 na universidade, não há corpo que aguente, né? Tem hora que cansa. A hora que cansa. Então, aí você ganha alguns problemas aí de depressão, de não sei o que e tal, coisas normais, né? Mas, de fato, assim, não são conteúdos que você aprende, muitas vezes, numa cadeira na universidade, né? Você tem que buscar se capacitar, você tem que buscar conhecer. Poxa, eu estou com 53 anos de idade, né? Sempre tive o sonho de fazer mestrado, né? Me aprimorar, e agora eu apliquei, estou fazendo o curso de mestrado, quero depois fazer o doutorado. Eu não tenho aspiração de seguir carreira acadêmica na área de gestão esportiva. É mais por prazer mesmo, por entender, né, o que a linha acadêmica pensa da gestão esportiva nacional hoje, né? Então, esse foi o meu grande objetivo. E é a dica que eu dou sempre para todos os profissionais que querem migrar aí para a gestão esportiva, né? Eu acho legal falar disso porque a gente fala de formação de atletas, mas também tem a formação do gestor esportivo. Sim, né? sim. E até para abrir a cabeça de quem quer trabalhar com isso também, não tem só o Flamengo e o Corinthians, tem também secretarias, governos, prefeituras, etc. E os próprios clubes que são portas de entrada. E empresas de consultoria nessa área de gestão de projetos incentivados, né? Muitas pessoas trabalham com isso, consultores em projetos de lei de incentivo ao esporte, consultores de projetos, inclusive, que submetem projetos ao CBC, ao Comitê Brasileiro de Clubes. Então, hoje ampliou-se muito essa carreira, né? E dentro disso, até, Capelo, olha que legal, o nosso programa de formação, ele tem os 3 eixos, né, principais, e o 4º eixo agora, que eu falei da sede que nós estamos construindo, que é para atender o 4º eixo, que é o eixo de capacitação e formação de RH. Para isso, a gente já tem uma parceria com a Unicamp, né? A gente tem os cursos de extensão e de pós-graduação em gestão do esporte. O primeiro encerrou agora recentemente, né, em parceria com a Unicamp, uma entidade super renomada, né, em termos de esporte e educação física. E também com a Sport Training, que é uma entidade que trabalha muito bem essa parte de capacitação. Com a Universidade Federal do Paraná, com o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, que é um instituto renomadíssimo em termos de indicadores de gestão esportiva. É riquíssimo o trabalho lá que eles fazem na Universidade Federal do Paraná. Então a preocupação nossa é essa, né? Passagens aéreas para participar de campeonato, repassar recurso para comprar material esportivo, equipamento, uniforme, repassar recurso para pagar a tua folha. Hoje 1.210 profissionais dentro dos clubes são pagos os seus salários com recurso do programa. E o 4º eixo, que é o que você exatamente falou, a preocupação em capacitar esses gestores, de formar esses profissionais para que o país tenha uma gestão esportiva melhor, mais eficaz, mais eficiente. Maravilha. E para a gente fechar, eu estou aqui com esse livro na mesa, quem está assistindo em vídeo, né? Quem está ouvindo só o áudio não viu, mas quem está assistindo já viu. É o PIB do Esporte, um relatório nacional da economia do esporte, produzido aqui pela Sou do Esporte, instituição. Então eu estou aqui. E você escreveu o prefácio desse livro, certo? A gente participou da elaboração desse projeto, um projeto muito audacioso, muito dificultoso. Ele tem em sua essência, principalmente o ineditismo, né? Porque nunca foi publicado o PIB efetivo do esporte brasileiro. O que a gente sabia na época era o PIB do futebol, por uma encomenda tanto da FIFA como da CBF na época da Copa do Mundo no Brasil. E a gente fez um grupo, né, liderado pelo Instituto Sou do Esporte, o Lars Grael, né, medalhista de vela, enfim, é o embaixador desse projeto, uma pessoa fantástica. E esse board com essas 9 pessoas envolve o Comitê Olímpico do Brasil, né, o Marco Laporta, o presidente do COB, faz parte do board, né, assim como a Liga Nacional de Basquete, a CDMB, que é a Comissão Desportiva Militar do Brasil, Coronel Perdigão. Enfim, é um board legal que a gente chegou a alguns números interessantes, né? O primeiro, qual é o PIB do esporte? Oi? Qual é o PIB do esporte? O PIB hoje, veja, o nosso PIB, o PIB brasileiro em 2024 fechou em 11,7 trilhões de reais. Esse é o PIB do país. Desses 11 trilhões, 186 bilhões de reais é representado pelo PIB do esporte. Isso dá 1,69.
Aí eu pensei, pô, mas 1,69, eu confesso que... pouco, né? Eu falei, pô, mas confesso, Cabelo, eu fiquei frustrado quando a gente chegou nesses números, né? A UI, a Ernst Young, que fez esse projeto aí para nós, né? Com os algoritmos deles, enfim. Falei, pô, só 1,69, pô, que tristeza, né? Mas quando a gente começa a analisar os números, pô, 186 bilhões de reais, né? Indústria, comércio, consumo, entretenimento. Veja, não entra aí pirataria, não tem como mensurar. Não tem como não mensurar. entra, por exemplo, o entorno, Maracanã, o jogo do Flamengo. Quanto que o pipoqueiro vendeu? Quanto que vendeu aquelas camisas do varalzinho, né? Você não tem como mensurar isso, né? Os jogos eletrônicos, apostas esportivas. Com certeza essa régua subiria demais. Mas você não tem. Veja pela própria Lei 14.790 que a gente não sabe muito bem o que essas bets estão explorando em termos de apostas no Brasil. Né? Mas assim, esse 1,69 ele representa muito. 186 bilhões é muita coisa. E o que é legal também, os clubes, já que a pauta nossa é Comitê Brasileiro de Clubes, desses 168 bilhões, né, 4,04%, aliás, 4,46% é PIB dos clubes, das entidades que têm lá o seu código nacional 93.12.3. Então, tudo que os clubes produzem está dentro desse PIB, né? Na proporção de 4%. Agora, mas também parece pouco? Não, porque o PIB da cultura, e confesso que eu achava que o PIB da cultura era um pouco maior que o PIB do esporte, é menor. O PIB do esporte é 1,69, da cultura é 1,55. Se você pensar em Itália, é 1,24 o PIB italiano. Em relação ao PIB do esporte em relação ao produto interno bruto da Itália. Na Índia, na Arábia Saudita, é perto de 1. Então veja como o PIB brasileiro ele está muito bem proporcionado dentro do PIB. O PIB do esporte dentro do PIB brasileiro. E dois dados importantíssimos que eu falo muito para os secretários de Estado, secretários municipais de esporte que a gente vem atuando. Veja que importância. Quando R$1 é investido no esporte, tá, com recurso privado, ele impacta em cadeia esportiva quase R$24. Mais precisamente, R$23,69. Então, R$1 que eu invisto, a cadeia do PIB, tanto entretenimento, cultura, turismo e tal, você joga mais R$24 no PIB do esporte brasileiro. Mas para entender esse cálculo, por que esse valor aumenta? Porque uma vez que você tem, sei lá, R$1 milhão em patrocínio a um evento. Vou fazer um evento. O entorno desse evento impacta no produto interno bruto. Por exemplo, o turismo, a hotelaria, para entretenimento, comunicação. Entendeu? Então, são números importantíssimos para quem trabalha com projetos. E quando é recurso público, para cada R$1, um projeto esportivo de uma iniciativa pública, de uma Secretaria de Estado, por exemplo, ele impacta até quase 13% no PIB local. Então veja que legal, a gente fala assim, poxa, o esporte tira a criança da rua, né? O esporte, né, previne drogas, legal isso, o esporte como meio social, claro, é importantíssimo isso. Mas vamos falar de economia. O esporte tem que ter esse olhar também de quanto que ele impacta na economia do nosso país. E aí você vê os números, esse número para mim é impressionante. Um projeto que, por exemplo, a Secretaria de Estado aqui de São Paulo, Coronel Helena, né, que é a secretária de Estado aqui, nossa amiga, enfim. Um projeto que a Secretaria de Estado de São Paulo faça e ela aloca R$1, reverbera para o PIB do Estado R$12, R$13. Então isso é investimento, isso é movimentação da economia brasileira. E esses dados, assim como outros inúmeros dados, estão dispostos aí nesse relatório que eu vou deixar para você. Esse é meu, Esse é seu, de mas presente. Quem está assistindo e ouvindo a gente, como é que acessa? Tem tanto no site do Comitê Brasileiro de Clubes como do Instituto Sou do Esporte. Então é só digitar lá Instituto Sou do Esporte ou Comitê Brasileiro de Clubes, coloca no search lá, você vai ter acesso, né? Recomendo. Para quem trabalha com esporte, o Relatório Nacional do Esporte Brasileiro. Esses são os da números, economia do esporte. Esses são números de 2023 e agora os de 2024 já estão no forno, porque a ideia ser um relatório anual até para ver as oscilações para cima, para baixo, que está aumentando. E o grande parceiro, obviamente, é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que fez o investimento necessário para a contratação da UI, para a gente conseguir fazer todo esse trabalho com os algoritmos, enfim. Muito legal. Bom? Emerson Appel, gerente de esportes e de relações institucionais. Acertei o cargo? Minha maior fragilidade é lembrar os cargos. Não tem problema. Eu gosto mais dos conteúdos e dou pouca bola para o cargo, mas eu isso mesmo. Geralmente acerto. Obrigado pela... Esportes e relações institucionais. Olha, eu que tenho que agradecer, Cabelo. Parabéns pelo teu trabalho. Eu sou, assim, seguidor do Sports Insider, já era teu telespectador, né, nas emissoras anteriores que você atuou. E parabéns pelo teu trabalho. E muito obrigado
por nos permitir aqui conversar sobre o CBC, sobre esporte, sobre números, né? Para mim é gratificante. Muito bom. Espero que você que esteja assistindo a gente tenha aprendido mais sobre a formação de atletas, a nossa estrutura de formação e de financiamento, principalmente, porque precisa de dinheiro para fazer esporte. Esse é o nosso Sport Insider. A gente volta na semana que vem com mais um episódio inédito. E se, além de baixar esse relatório, você quiser também se inscrever na newsletter do Sport Insider, sportinsider.com.br. Tchau!